Bom dia, boa tarde, boa noite, bom domingo, gente linda da Academia da Mente. Vamos lá fechar aqui a semana do que vimos parte 2, esse segundo semestre do nosso ano. Semana passada a gente pôde ver os temas do primeiro semestre, né? Então aqueles do começo do ano, logo em março ali a gente teve a pandemia, botou medo, ansiedade, alguns temas bem relacionados com o contexto. E no segundo semestre a gente conversou durante a semana que nossa intenção era trazer temas diferentes que falassem menos do vírus e mais da nossa inteligência, da filosofia. E aí, para agora, vamos só corrigir aqui os exercícios que deixamos. Temos na primeira folha, na cozinha, que é um exercício de memória, a gente vai corrigi-lo lá na outra folha. E esse aqui, diferentes alunos resolvem de diferentes maneiras. Por exemplo, minha filha, quando estava fazendo ontem, ela quis fazer todos os 10 juntos, sabe? E aí ficou muito difícil. Então, realmente, melhor é que a gente fizesse, de repente, 3 em 3, ou faz 5 e depois faz 5. Avaliem de acordo com o que vocês fizeram da última vez, né? Pô, lembro que da última vez eu fiz uma linha inteira, né? Então agora eu vou dar um passo um pouquinho maior. É assim que a gente vai estimulando. E é bom vocês falarem pra gente também, ó, tentei fazer de 3 e não consegui, não memorizei, sabe? Pra gente poder saber como é que tá ali a medida da memória de vocês, né? Na sala a gente via ali na prática com os exercícios, então é bom quando vocês mandam um retorno, quando vocês mandam um feedback. Minha mãe, por exemplo, percebeu uma coisa muito interessante que eu não botei de propósito. Tá em ordem alfabética perfeita, assim, sabe? Primeiro é assar, bater, coar. Aí, se você for comparar, ó, os dois têm C, mas o coar na ordem alfabética vem antes do cortar. Então, aqui, ó, os dois têm F, mas o ferver vem antes de fritar. Foi uma coincidência, mas minha mãe foi memorizar dessa maneira aí. Como vocês fizeram? Embaixo ali no verbos, tínhamos o verbo intermediar para distribuí-lo no presente, na primeira, segunda e terceira pessoa, do singular e do plural. E aí, não sei para vocês, mas para mim é muito estranho esse verbo intermediar, que quando corretamente conjugado na primeira pessoa do singular, não fica intermedio, fica intermedeio. Porque afinal, pentear não é eu pentio, é eu penteio. E aí eu fui procurar o verbo mediar, por exemplo, é eu medeio também. Então, me soa estranho, não sei para vocês, mas esse é o correto. Eu intermedeio, tu intermedias e ele intermedia. São verbos irregulares aí. Na primeira explicação a gente até colocou ali uma definição melhor desses verbos irregulares. No plural, a primeira pessoa do plural, nós intermediamos, aí não é intermediamos, é intermediamos mesmo. Vós intermediais e eles intermediam. Então ali no meio, né, não fica intermediais, já me soa mais natural, intermediais, mas na terceira pessoa já não fica eles intermediam, fica eles intermediam. E aí, acertaram, pessoal? Espero que sim. Embaixo tínhamos lá o perfeito. Comparando aqui, por exemplo, esse primeiro já tinha a borda aqui desse triângulo mais grossa do que o de cima, então não podia. E esse daqui tinha o triângulo branco, enquanto esse aqui é azul. Então nenhum desses dois aqui da diagonal podia. Ficava entre esses dois. Quem tirava certeza eram essas linhas amarelas aqui. A gente comparava, ó, essa aqui tá certinho igual, enquanto essa daqui, a primeira amarela, tá bem mais grossa do que a original. Então, quem é o perfeito é esse superior direito. Vamos caminhar para a página número 2, gente linda. E aí no topo da página número 2 tem lá as imagens relativas aos verbos que nós vimos na página anterior. E conversamos que a proposta era que vocês memorizassem, seja de 3 em 3, de 4 em 4. Conversei que minha mãe, por exemplo, viu que os verbos estão colocados em ordem alfabética, pessoal. Então vou tentar aqui, até sem memorizar tanto, por exemplo, olhando os verbos. Aqui está servindo, batendo, cortando, provando, coando, fritando, ralando, salpicando, fervendo e assando. Bem, assar é o primeiro da ordem alfabética, não é? Então eu já poderia botar nele o número 1. Aí, seguindo a ordem alfabética, vem o B, né? Então deve ser bater. Vamos ver se tem algum outro. Ferver, salpicar. Realmente, o único com B é o bater, então coloco lá. E aí depois, vai ser coar ou vai ser cortar? Aí eu vou na ordem alfabética, né? Coar vem antes, depois vem o cortar. Então eu vou botar o 3 para o coar, 4 para o cortar
e vou pensar, seguindo a ordem alfabética, servir não, provar não, vem o F de fritar, pode ser ralar, salpicar e ferver. Opa, FF, fritar e ferver. Ferver vem antes, né? O E vem antes do R, então eu vou botar o 5 pro ferver e o 6 pro fritar. E aí na ordem alfabética sobram só os 4 últimos, deixa eu ver, servir, provar, o P vem antes, né? Mas aqui eu tenho um ralar e um salpicar. Bom, é PQRS. O P vem antes de todos, então. Vou botar o 7 para provar. Depois Q, não tem ninguém. R, tem o ralar, então já boto o 8 no ralar. Servir e salpicar foram os que sobraram, só que salpicar vem antes de servir na alfabética. Então boto 9 no salpicar, 10 no servir. Pô, interessantíssima essa percepção de minha mãe de que... Ih, Rafael, tá tudo em ordem alfabética, né? Eu olhei e falei, é verdade, foi muita coincidência. E ajudou aqui, acho que tentando resolver juntos a gente conseguiu. Agora, interessantíssimo embaixo o exercício chamado Parle. A gente colocou aí uma receita em francês, pessoal, e conversamos. A gente até mais lá na frente da apostila vai ver sobre os clássicos das literaturas de cada idioma, né? Como que o Shakespeare foi importante na literatura inglesa, como que Lusíadas foi importante para consolidar a língua portuguesa, mas ao mesmo tempo todas ali partiam praticamente de uma raiz em comum, né? Bebiam de várias outras fontes, mas muitos idiomas bebem de palavras aí latinas, que é o caso do francês. E aí eu vou colocar aqui essa receita do lado em português para a gente comparar. Então, comparando, por exemplo, 2 taças de sucre. Perdoem-me aí meu francês, né? Mas eu vou me esforçar aqui. Sucre, muita gente comparou aí e falou sucre... Pô, isso tem uma sonoridade e percebeu que sucre era açúcar. Mas a gente também conversou que se vocês foram ali no Google Tradutor buscar as traduções das palavras, isso não é um teste que vale pontos e vocês colaram. Na sala a gente falou sobre isso e nos vídeos da semana também. Se vocês pesquisaram, vocês estavam fazendo de aumentar o vocabulário de vocês, aumentar o conhecimento, aumentar a capacidade de pesquisa. A ideia aqui é explorar as capacidades que nossa mente tem e não exatamente uma avaliação ali de tá bom ou tá ruim. Ah, não conseguiu traduzir o francês, é que a mente está ruim. Pô, não dá para considerar isso, né? A gente está aqui se esforçando. Qual foi a última vez que vocês tentaram traduzir um texto aí? Então a gente coloca exercícios fora da caixa para a gente pensar de uma maneira diferente. Vou colocar todo mundo aqui para vocês compararem. Então, 2 taças de açúcar, fica aqui na taça de sucre. As taças de farine são as taças de farinha. Colheres a sopa de margarine é colheres de sopa de margarina. E aí, quem é da cozinha sabe que não é uma sopa de margarina, né? São colheres de sopa de margarina. Leilinha pode até me tirar essa dúvida. Eu acho que a vírgula aí ficaria melhor, né? 4 colheres de sopa, vírgula, de margarina, para garantir aí que não é sopa de margarina, né? 3 ovos, esse aqui é interessantíssimo. Lá no vídeo, quando a gente fez, a gente botou uma professora de francês falando sobre essa letra aqui que se junta, né? O O com o E, acontece no coração também. E aqui são 3 œufs, ou 3 ovos. Melhor seria aí que Maria Célie me ajudasse aqui nessa pronúncia, ou então Vandercy, que também tem um bom francês. Vamos para baixo. Tasse de lait. Como é que se fala isso em francês? Mas olhar a cara aqui do light me faz pensar no leite, né? E aí eu vou ali para o contexto, que é um contexto de receita, um contexto de cozinha. Isso aqui provavelmente vai ser leite, né? Igual embaixo. 1 colher à soupe levure. Aí é o mais difícil. Esse eu fui pesquisar. Porque levure, eu fiquei pensando, que isso, cara? Eu conheço levedura, mas não deve ser isso na receita e tal. E aí fui pesquisar, vi que era, na verdade, 1 colher de sopa de fermento. E aí, como a gente falou, né? Não é uma sopa de fermento, é uma colher de sopa com fermento. Acredito que vocês tenham tirado esse de letra. Vamos lá para baixo pro carros, pessoal, que também é bem tranquilo. O acadêmico da mente sabe já fazer esse daí de olho fechado. Em cima a gente tem aqui um carro com um valor, né? O vermelho vale 5. Então, se embaixo eu tenho 2 carros vermelhos, eu já poderia botar que o valor ali é 10. Não porque o carro vale 10, mas porque são 2 carros que valem 5, já boto 10 ali. Embaixo tem um só, então eu poderia botar 5. E embaixo tem 3 carros vermelhos, então eu colocaria ali que 3 vezes 5 daria 15 aquele valor.
E aí eu continuava a minha conta. Voltando ali em cima, 10 mais 1 dá o carro verde. Então posso botar lá que o carro verde vale 11. Se o carro verde vale 11, embaixo eu coloco novamente o 11 e sigo minha conta. 5 vezes 11 é 55. Com mais 3, 58. Descobri o 58, vou colocar ele embaixo, né? 58 aqui. Poderia até já colocar o 58 lá embaixo também, porque é o mesmo carro. E aí, ó, 15 mais 58, 73 é o meu valor total. Então eu boto 73 aqui no azul e lá embaixo, o mesmo carro azul, taco-lhe 73 também. E aí fechou para descobrir o carro roxo. Ó. 73 menos 58 dá 15. Não tinha nenhum outro valor 15, então posso botar ali tranquilinho que o carro roxo no final dá 15. Certeza que vocês fizeram esse bem, não é? Podemos seguir adiante. Vamos lá para a nossa página número 3. Lá no topo estava o S de Sócrates, exercícios que fazia pensar aí, porque no começo a gente botou marcas ou lugares, e aí eram mais simples, né? Mas emoções ou sentimentos a gente tem que buscar ali na nossa cabeça. Bom, isso é uma emoção? Isso é um sentimento? Sorte, por exemplo, vocês acham que é uma emoção ou um sentimento? São coisas aí para se pensar, né? Vou completar aqui o meu e vocês dizem aí se concordam. Coloquei saudade, solidariedade, sofrimento, solidão e segurança. Dá para pensar em mais aí, diferentes? Botem nos comentários aqui do vídeo o que vocês colocaram. Inclusive, muito obrigado pelos comentários que vocês deixam aí. É bom pra gente, que a gente vê como é que vocês estão se desenvolvendo a cada exercício, a cada dia ali. E é bom também que motiva outros alunos, às vezes, que estão ali só acompanhando os vídeos. E aí elas vêm e falam, tem aluno comentando, né? Acho que eu posso comentar alguma coisa também. Aprende, né, a interagir ali com os vídeos. Inclusive, você pode deixar o like aqui embaixo, ó. A mãozinha, aperta ali, deixa ela vermelhinha. A gente agradece, aumenta a relevância do vídeo, pode alcançar mais pessoas que a gente não fala ainda. Vamos seguir agora para o Eliminando Romanos, pessoal. Aqui a proposta era eliminar em cada um daqueles grupos ali um palitinho, de modo que ao fim da conta, aquela conta ficasse correta. Porque, por exemplo, 2 mais 2 igual a 3 não está batendo. Alguma coisa tinha que ser feita ali, alguém tinha que ser eliminado para aquela conta ficar certa. Mas se eu eliminar, por exemplo, esse aqui, ó, em pezinho, 2 menos 2 não vai ficar 3. Então tem que ser um específico. Vou eliminar, pessoal, com um quadradinho branco, porque aí vai dar uma ofuscada naquele palito. Vejam aqui, por exemplo, nesse primeiro grupo, eliminando, ó, esse daqui, eliminei esse daqui do canto, vocês estão vendo, ó? Aparece e some, ó. Vou botar ele assim para aparecer e sumir. Eliminando esse daqui, eu fico com 1 mais 2 é igual a 3. Bateu, não bateu? Vamos pro de baixo? Quem que eu tenho que eliminar para ficar certo? Esse aqui, ó, do cantinho direito. Veja só, se eu fizer 9 menos 1, eu tenho aqui certinho, ó, 8 igual a 9 menos 1, não é? Pode ser que vocês tenham eliminado aí de repente aqui, ó, para ficar 7 é igual a 9 menos 2, mas eu eliminei esse aqui do cantinho direito. Vamos lá para outra coluna. 5 é igual a 3, que é igual a 2. Não está certo isso, né? Mas se eu fizer 5 menos 3 dá 2, aí bate, né? Então eu posso eliminar aqui um desses palitinhos. 5 menos 3 bateu. E embaixo também é bem tranquilo. 10 mais 6 é igual a 15. É só eliminar esse izinho aqui do VI, ó. E aí eu fico com 10 mais 5 é igual a 15. Bate, molezinha, vamos para o lado. Aqui eu tenho 2x, então é 20, mais 10 é igual a 10. Não dá, né? Só que também não dá para eliminar um dos x's aqui, porque eles têm 2 palitos formando eles, né? Se eu tirar um, vai ficar só um na diagonal. Então, onde eu vou resolver tá aqui no meio, ó. Eu vou eliminar esse palitinho em pé aqui, ó. E aí eu deixo só o deitado para ficar 20 menos 10 é igual a 10. Seguindo aqui nossa folha, a gente tem um caminho, vocês bem viram aí durante a semana. Creio eu que também não tiveram dificuldade em resolver isso aqui. 4 vezes 6, a próxima casa a gente completa com 24. 24 mais 11, tranquilinho também, cálculo mental, 35. 35 dividido por 5, a gente podia fazer aquela prova real, né? Quanto vezes 5 vai dar 35? A gente sabe que é 7, né? Então 35 dividido por 5, 7, vezes 12. 7 vezes 2, 14, 7 vezes 1, 7, então dá 84. Menos 20, 64, vezes 3 é a mesma coisa ali, tentar fazer o cálculo mental, né? 3 vezes 4, 12, aí vai ficar o 2 na unidade ali. 3 vezes 6, 18, mas tinha um 10 que foi, então fica 192. Parece simples, não é?
Mas trabalhar esse cálculo mental aí, pessoal, tá sempre ativo, fazendo conta, imaginando possibilidades criativas para resolver um problema. Isso deixa a nossa mente preparada para resolver outros desafios que o dia nos oferece. Embaixo, mais ou menos, pessoal, a ideia aqui era ir variando ali de grupo em grupo. A gente conversou isso durante o vídeo, né? Que a gente podia fazer, por exemplo, todos os pretos, e aí todo mundo que estava destacado eu adicionava, e aí depois todo mundo que não estava destacado eu subtraía. Isso era uma maneira, mas ela resumia muito o exercício. A proposta aqui era que a gente ficasse mesmo variando, trabalhando a mente. Vou colocar todo mundo e vocês vão comparar com o de vocês, hein? Primeira coluna fica assim, ó, 7,53 lá no primeiro que já tá, e embaixo 6, 60, 66, 8 e 12. Comparem aí com o de vocês. Vamos para a segunda coluna. Vão dando certo aí ao acertar, hein? 13,60, 4,87, 92, 2 e 42 lá no fim. Terceira coluna, 26, 19, 34, 5, 58, 34 e por fim 7. 35 aqui, ó, apareceu 2 vezes, quem reparou, muito bom. Na última coluna grande, 10, 18, 64, 5, 11, 62 e 14 no fim. E aí, quase finalizando, a gente tem 42 destacado, somo 43, 94 destacado, somo 95, 22 destacado, somo 23 e 11 não destacado, então eu subtraio, boto 10. E assim a gente vai levando a conta aí, certamente vocês não erraram. Se ocorreu algum errozinho, foi atenção, né? Ah, eu adicionei quando era para subtrair, eu subtraí quando era para adicionar. Vamos lá, para a página número 4 finalizar nossa apostila. E aí o que falávamos antes, ali temos alguns clássicos da literatura, conversamos sobre como o latim influenciou os idiomas. Por exemplo, o português. Os Lusíadas de Camões, por exemplo, é considerado uma obra fundamental para o nosso idioma e que muito bebe no latim. Então poderia conectar os Lusíadas. Assim como Romeu e Julieta e Shakespeare, também é bem ligado, né, o autor e essa obra. Então poderia conectar também. Na sala a gente deu uma dica do Metamorfose do Kafka, né? Então quem pescou essa dica já sacou, quem leu o livro já sabia também. E aí sobra Cervantes e o Dante Alighieri para o Dom Quixote e a Divina Comédia. Digam aí, alguém ficou na dúvida? Alguém precisou pesquisar para conferir? O Dom Quixote vai lá para o Cervantes, a Divina Comédia vai lá para o Dante, assim ficavam conectadas as nossas linhas. Mais um exercício vencido, vamos para baixo para o Variações. A palavra escolhida foi porta, né? Porque das outras vezes a gente colocou ali mão, pé. E aí, com porta poderiam ser expressões ou palavras compostas. Então, porta dos fundos foi uma que eu coloquei, vou botar aqui no final, já nos fundos. Ou então, porta-copo, porque eu estava aqui tomando um cafezinho com porta-copo. Vou colocar aqui vários. E aí vocês dizem se concordam, se não, se faltou algum, vocês podem pegar do nosso. Se a gente deixou de colocar algum, vocês podem deixar aqui nos comentários. Vejam aqui. Você já portou luva no porta-luvas? Conhecem também o porta-voz, né? Aquele que traz as mensagens, a porta-bandeira da escola de samba, porta-mala do carro, porta-retrato que a gente deixa na estante, porta-aviões, aquele navio lá, porta-objetos, objetos em geral já recebem muito nome, né? Porta-guardanapo, porta-alfinete, mas porta-objetos. Coloquei aqui alguns para vocês poderem aí. Coloquei alguns aí, mas certamente vocês lembraram de algum que eu não botei. Vamos lá agora para o exercício chamado 1 a 5 embaixo, pessoal. Esse está bem fresco na memória. Cada número de 1 a 5 ia lá para uma daquelas imagens ali. Eu vou botar aqui a explicaçãozinha que a gente fez lá na outra aula, quem lembra ainda. E aí vocês vão poder acompanhar aqui e bater com o de vocês, certo? Vamos pro de baixo, pro 1 a 5, pessoal. A gente lembra que na semana passada a gente fez um parecido com as flores. Dessa vez eu olhei aqui e já pensei numa coisa, já tive um insight. Falei, bom, cada imagem vai receber aqui um número de 1 a 5, né? Beleza, eu tô vendo que são 3 parcelas somadas que vão dar um valor aqui embaixo que chega numa milhar, não é isso? Aqui, ó, quarta casa decimal, então seria unidade, dezena, centena e a milhar da conta. Só que as 3 parcelas somadas, o maior número é 5. Então, mesmo se fosse 500 aqui, ó, 500 e alguma coisa, com 500 e alguma coisa, com 500 e alguma coisa, mesmo se fossem 3 parcelas de 500, o maior valor de milhar aqui é o 1. Não tem nenhum jeito de eu fazer uma conta com valores de 1 a 5 aqui, ó, 3 centenas que valem no máximo 500 e alguma coisa, e chegar em algum valor aqui no milhar que seja mais que 1, que seja 2, por exemplo. Então, se eu sei que chega no milhar e esse milhar só pode valer 1, é um bom lugar para começar. Sei que todas aquelas bolas ali de baixo tem que valer 1.
Mas aí a gente vai lá para aquela primeira coluna que parece a primeira questão que a gente começou lá, né? Como é que eu vou somar 3 coisas aqui para dar 1 embaixo? Só se eu usar o vai 1 aqui na coluna do lado, né? Como a gente viu na semana passada. Quanto com quanto com quanto vai me permitir ter 1 aqui embaixo, chegar em 11, né? Porque aí vai 1 e fica 1 lá embaixo. A princípio eu pensei 5 com 5 dá 10, mas aí para chegar em 11 teria que botar mais 1. E o 1 já está sendo usado aqui no círculo, então 5 com 5 com 1 não cabe. Pensei em experimentar assim, 4 com 3, eu conseguiria chegar nesses 11, né? 4 com 4, 8, com mais 3, 11, eu boto vai 1 lá e chego no 11 embaixo. Só que aí acontece a mesma coisa que aconteceu na semana passada. Quando eu vou passar os próximos valores, ó, opa, se eu atribuir 4 para o triângulo, do outro lado o triângulo vale 4, né? Se eu atribuir 3 para a estrela, do outro lado a estrela vale 3. Eu vou olhar para a coluna 4 com 3, 7, com 1 que já foi 8. Para chegar em 11 teria que ter 3 novamente. Só que aí eu já usei o 3 para a estrela, não tem como atribuir o 3 para esse pentágono azul. Então essa conta de atribuir 4, 4 e 3 enrolou, não bateu. Vou ter que atribuir outro valor aqui nessa primeira coluna para poder chegar nos 11 certinho aqui embaixo. Ok, 4 que era o maior valor não rolou, 5 também não ia rolar, porque ficaria 5 com 1 e o 1 já está sendo usado no círculo, então vou botar assim, 3 com 3, 6, com mais quanto para chegar em 11? Posso usar o 5, que é o maior valor, 6 com 5 vai 1, e fica um lá embaixo para dar o 11, né? 6 com 5, 11, bateu. Vamos atribuir os valores para o lado? Tinha dito que as estrelas valiam 5. Tinha dito que o triângulo valia 3. 5 com 3, 8, com mais 1, 9. 9 com quanto para me permitir deixar o 1 lá embaixo? 9 com 2 para dar 11. Então boto 2 aqui, vai 1, bateu o 11 novamente. Vamos passar os valores para cá, né? Tinha atribuído 2 para os pentágonos. E tinha atribuído 5 para a estrela, vamos ver se está batendo. 5 com 2, 7, com 1, 8, para chegar em 12, que é botar o 1 aqui e o 2 lá embaixo, faltava exatamente 4, né? 8 com 4, e era exatamente o número que faltava ali do 1 a 4. Então vejam que 423 com mais 553 dá 976, que se somado a 235 vai bater certinho 1211. Então espero que tenha batido com o de vocês. Não quer dizer que vocês tenham que ter feito dessa mesma maneira, mas essa aqui é uma maneira que eu encontrei de realizar esse problema. Ele não é dos mais simples, então se tiverem dúvida ainda nele, mandem mensagem, agendem uma aula na sala com a gente. É isso aí, gente linda. Durante esse ano aí, quanta coisa a gente viu, né? Em vídeo, sempre botando ali, ó, apostila na semana, vídeo todos os dias, correção. Tivemos a oportunidade aí de conversar, né? Novo embaixo, também fizemos a correção há pouco tempo, só que esse eu não vou botar o vídeo não, vamos refazer, porque eu vou fazer de uma maneira diferente. Lá na primeira vez que a gente fez, eu coloquei 4 pessoas na sala e aí fui fazendo a quantidade de apertos de mão, né? Dessa vez eu quero mentalizar diferente, vamos mentalizar da seguinte maneira. São 4 pessoas que vão estar nessa sala, a gente precisa descobrir quantos soquinhos rolaram ali. Se tiver só uma pessoa na sala, não rola nenhum soquinho, né? Mas se eu colocar aqui nessa sala mais uma pessoa, rolariam quantos soquinhos? Aí rolaria um soquinho só. Essa pessoa que chegou cumprimenta que já estava. Só que eu tenho 4 pessoas na reunião, né? Então vamos chegar lá. Se eu botar mais uma pessoa na reunião, se eu botar 3, aí essa que chegou agora vai cumprimentar as outras 2 que lá estavam, certo? Então essa aqui vai dar mais 2 soquinhos na galera. Mas ainda não tem as 4 pessoas que eu queria. Ainda tem que botar mais uma pessoa nova ali na sala e ela vai dar 3 cumprimentos para aquelas pessoas que ali estavam, né? Já tinham 3. Então se o primeiro chega e cumprimenta 1, depois o outro chega e cumprimenta 2 e o outro chega e cumprimenta 3, quando eu tiver 4 pessoas na reunião, ocorreram quantos soquinhos aí? 1 mais 2 mais 3, posso dizer que ocorreram 6 socos no total. Assim ficava nossa bela apostila. Espero que vocês tenham gabaritado aí, porque esse fim de ano vocês estavam em altíssimo nível, a gente conversando com os alunos. Vimos que vocês estavam errando pouquíssimo, né? Preparem, em janeiro a gente já vai começar tirando couro, hein? Brincadeira, a gente vai continuar estimulando nossa mente, mas sempre se desafiando, né? Nunca deixando muito molezinha, faz aí B com A, faz bar. Não, a gente quer pensar, né? Ótimo corrigir mais uma apostila com vocês, gente linda. Grande beijo, amanhã a gente está de volta. Até!